As teorias modernas sobre cultura. Vimos no início deste trabalho que uma das tarefas da antropologia moderna tem sido a reconstrução do conceito de cultura, fragmentada por numerosas reformulações. Neste capítulo, procuraremos sintetizar os principais esforços para a obtenção deste objetivo. A nossa missão será facilitada com a utilização do esquema elaborado pelo antropólogo Roger Kinsey em seu artigo Theories of Culture, no qual classifica as tentativas modernas de obter uma precisão conceitual. Kinsey refere-se inicialmente às teorias que consideram a cultura como um sistema adaptativo, difundida por neoevolucionistas como Leslie White. Esta posição foi reformulada criativamente por Salins, Harris, Carneiro. Rappaport, Vaida e outros que, apesar das fortes divergências que apresentam entre si, concordam que 1. Culturas são sistemas de padrões de comportamento socialmente transmitidos, que servem para adaptar as comunidades humanas aos seus embasamentos biológicos. Este modo de vida das comunidades inclui tecnologias e modos de organização econômica, padrões de estabelecimento de agrupamento social e organização política, crenças e práticas religiosas e assim por diante. 2. Mudança cultural é primariamente um processo de adaptação equivalente à seleção natural. O homem é um animal e, como todos os animais, deve manter uma relação adaptativa com o meio circundante para sobreviver. Embora ele consiga esta adaptação através da cultura, o processo é dirigido pelas mesmas regras de seleção natural que governam a adaptação biológica. B. Meggers, 1977. 3. A tecnologia, a economia de subsistência e os elementos da organização social diretamente ligada à produção constituem o domínio mais adaptativo da cultura. É neste domínio que usualmente começam as mudanças adaptativas que depois se ramificam. Existem, entretanto, divergências sobre como opera este processo. Estas divergências podem ser notadas nas posições do materialismo cultural, desenvolvido por Marvin Harris, na dialética social dos marxistas, no evolucionismo cultural de Elma Service e entre os ecologistas culturais como Stuart. Os componentes ideológicos dos sistemas culturais podem ter consequências adaptativas no controle da população, da subsistência, da manutenção do ecossistema e etc. Em segundo lugar, Roger Kinsey refere-se às teorias idealistas de cultura, que subdivide em 3 diferentes abordagens. A primeira delas é a dos que consideram cultura como sistema cognitivo, produto dos chamados novos etnógrafos. Esta abordagem antropológica tem se distinguido pelo estudo dos sistemas de classificação de Folk, isto é, a análise dos modelos construídos pelos membros da comunidade a respeito de seu próprio universo. Assim, para W. Gooding, cultura é um sistema de conhecimento. Consiste em tudo aquilo que alguém tem de conhecer ou acreditar para operar de maneira aceitável dentro de sua sociedade. Kinsey comenta que, se cultura for assim concebida, ela fica situada epistemologicamente no mesmo domínio da linguagem, como um evento observável. Daí o fato de que a antropologia cognitiva, a praticada pelos novos etnógrafos, tem se apropriado dos métodos linguísticos, como, por exemplo, a análise competencial. A segunda abordagem é aquela que considera a cultura como sistemas estruturais, ou seja, a perspectiva desenvolvida por Claude Lévi-Strauss,
que define cultura como um sistema simbólico que é uma criação acumulativa da mente humana. O seu trabalho tem sido o de descobrir na estruturação dos domínios culturais, mito, arte, parentesco e linguagem, os princípios da mente que geram essas elaborações culturais. Kinsey é muito sucinto na análise desta abordagem, que, em um dado momento, teve uma grande aceitação no meio acadêmico brasileiro. Levi-Strauss, a seu modo, formula uma nova teoria da unidade psíquica da humanidade. Assim, os paralelismos culturais são por ele explicados pelo fato de que o pensamento humano está submetido a regras inconscientes, ou seja, um conjunto de princípios, tais como a lógica de contrastes binários, de relações e transformações, que controlam a manifestação empírica de um dado grupo. A última das três abordagens entre as teorias idealistas é a que a considera cultura como sistemas simbólicos. Esta posição foi desenvolvida nos Estados Unidos, principalmente por dois antropólogos, o já conhecido Clifford Geertz e David Schneider. O primeiro deles busca uma definição de homem baseada na definição de cultura. Para isto, refuta a ideia de uma forma ideal de homem, decorrente do iluminismo e da antropologia clássica, perto da qual as demais eram distorções ou aproximações, e tenta resolver o paradoxo citado no início deste livro, de uma imensa variedade cultural que contrasta com a unidade da espécie humana. Para isto, a cultura deve ser considerada não um complexo de comportamentos concretos, mas um conjunto de mecanismos de controle, planos, receitas, regras, instruções, que os técnicos de computadores chamam programa. Para governar o comportamento, assim, para Geertz, todos os homens são geneticamente aptos para receber um programa, e este programa é o que chamamos de cultura. E esta formulação que consideramos uma nova matéria de encarar a unidade da espécie. E esta formulação que consideramos uma nova maneira de encarar a unidade da espécie permitiu a Geertz afirmar que um dos mais significativos fatos sobre nós pode ser, finalmente, a constatação de que todos nascemos com um equipamento para viver 1000 vidas, mas terminamos, no fim, tendo vivido uma só. Em outras palavras, a criança está apta ao nascer a ser socializada em qualquer cultura existente. Esta amplitude de possibilidades, entretanto, será limitada pelo contexto real e específico onde de fato ela crescer. Voltando a Kinsey, este nos mostra que Geertz considera a abordagem dos novos etnógrafos como um formalismo reducionista e espúrio, porque aceitar simplesmente os modelos consistentes de uma comunidade é admitir que os significados estão na cabeça das pessoas. E, para Geertz, os símbolos e significados são partilhados pelos autores, os membros do sistema cultural. Entre eles, mas não dentro deles. São públicos e não privados. Cada um de nós sabe o que fazer em determinadas situações, mas nem todos sabem prever o que fariam nessas situações. Estudar a cultura é, portanto, estudar um código de símbolos partilhados pelos membros dessa cultura. Assim procedendo, Geertz considera que a antropologia busca interpretações. Com isto, ele abandona o otimismo de Goodenough, que pretende captar o código cultural em uma gramática, ou a pretensão de Levi-Strauss em descodificá-lo. A interpretação de um texto cultural será sempre uma tarefa difícil e vagarosa. David Schneider tem uma abordagem distinta, embora em muitos pontos semelhante à de Geertz. O ponto de vista de Schneider
sobre cultura está claramente expressa em sua introdução do seu livro American Kinship, a cultural a que conte. Cultura é um sistema de símbolos e significados. Compreende categorias ou unidades e regras sobre relações e modos de comportamento. O status epistemológico das unidades ou coisas culturais não dependem da sua possibilidade. Mesmo fantasmas e pessoas mortas podem ser categorias culturais. Neste ponto, o leitor já deverá ter compreendido que a discussão não terminou, continua ainda, e provavelmente nunca terminará, pois uma compreensão exata do conceito de cultura significa a compreensão da própria natureza humana, tema perene da incansável reflexão humana. Assim, no final desta primeira parte, só nos resta afirmar mineiramente como Murdoch, 1932. Os antropólogos sabem, de fato, o que é cultura, mas divergem na maneira de exteriorizar este conhecimento. Bom, o próximo vídeo entraremos na segunda parte deste livro, Cultura, um conceito antropológico. A segunda parte tem como título Como opera a cultura, mas isto será a gravação para o próximo vídeo. Até!